Eu vos convido à leitura de um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa, mas necessária. Para tanto, dedique a sua atenção ao versículo de número 1. Enquanto você localiza, eu quero pedir ao meu amigo sonoplasta, se conseguir me dar um pouco mais de peso no retorno, e se for possível, desativar o compressor, pelo menos aqui no retorno, eu vou agradecer muito. Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 1. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu também vou. É isso que importa. Está escrito assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-no do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso, que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quantos podem dizer amém? Amém. Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que vou ser muito objetivo nesta noite, mas fiel àquilo que o Espírito de Deus impartiu ao meu espírito para compartilhar com a igreja do Senhor que se reúne para a abertura desta linda festa. Todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia, em qualquer um dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, somos convidados por Deus e pelo Espírito Santo a iniciarmos uma jornada fascinante pelos corredores da história e descobrimos, através dos quadros que foram pintados pelas lentes dos evangelistas, pela inspiração do doce Espírito de Deus, do ministério, da obra, da vida do nosso bom mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caminhar pelos corredores da história de Cristo é ser fascinado com tudo o que Ele fez e falou e realizou, é ser confrontado com um novo padrão, uma nova forma de viver, um novo modelo de vida, uma nova vida, cujo Cristo é a referência. E este modelo se destaca talvez por uma palavra: a excelência. Logo, tudo o que Cristo fez com muita excelência. Tudo o que Cristo fez excedeu, transpôs,
foi além de tudo o que era esperado como lógico. Se tudo o que Cristo fez, o fez como excelência ou com excelência, significa dizer que, na arte de ensinar, Cristo foi mestre por excelência. É óbvio que nós sabemos que o ministério de Cristo tem como propósito principal a cruz, o Calvário. O Gólgota é o clímax, o ponto culminante do seu propósito. Porém, para além do Calvário, várias são as facetas, as cores do seu ministério. A multiforme graça se revela em Cristo em diversos outros propósitos, entre eles o de compartilhar valores do reino com a terra. Até porque, neste novo reino que Cristo está instaurando, nesta obra de reconciliação entre a espiritualidade e a naturalidade, entre os céus e a terra, mais do que o Calvário, haveria sim a necessidade da mudança de mente. O Calvário é o começo, o Calvário é o início, o Calvário é a porta de entrada para uma jornada de transformação de mentalidade. E essa transformação de mente só poderia ser possível por meio da palavra. É por isso que, mais do que curar, Cristo gasta tempo para compartilhar as verdades deste reino. E o desafio, sem dúvidas, intransponível para qualquer um de nós. Afinal de contas, as verdades do reino que ele está compartilhando não são verdades de um reino natural. As mensagens, os segredos, os valores, os princípios, as orientações deste reino não são fundamentadas na lógica humana, até porque o reino que ele está apresentando não é um reino constituído de comida, bebida, mas de gozo, paz e alegria no Espírito. O reino que ele está pregando não é um reino terreno, é um reino espiritual. Não é um reino de baixo, é um reino de cima. E é por isso que fazer-se entender para a humanidade que o ouvia seria um desafio intransponível para qualquer um de nós, pois é Paulo quem vai dizer que os espirituais compreendem as coisas do Espírito, mas os carnais têm dificuldade. Se Paulo está orientando uma igreja ao escrever esta missiva, dizendo que os espirituais entendem, mas os carnais não entendem, Paulo está dizendo que na igreja existem pessoas carnais que não entendem o que o Espírito está fazendo. Contudo, para além do que Paulo está apresentando, o desafio de Jesus é maior, porque Paulo está pregando para a igreja, e a igreja só é igreja porque nasceu de novo. Cristo está ensinando para quem ainda não havia experimentado o novo nascimento. O Calvário não havia sido consumado, logo quem o ouvia estava em outra orientação de Paulo, onde ele os classifica como mortos em seus delitos, concupiscências. Se quem é carnal não entende as coisas do Espírito, imagine quem não nasceu de novo, quem ainda está morto, quem ainda está dominado pela velha natureza e não teve o acender desta esperança viva em seu coração. Talvez você, como leitor cuidadoso da Bíblia, esteja olhando para mim e pensando: pastor, o senhor está dizendo que eles não nasceram de novo, mas a cultura, a plenitude de tempos manifesta por Paulo aponta que dentro daquela realidade cultural, todos estavam movidos pela fé dos judeus, apesar do idioma ser o grego, do domínio político ser romano. Os judeus dominavam o Oriente e o seu tempo, a cultura religiosa predominava, e isso também era um problema, até porque já faziam mais de 400 anos que nenhum profeta se levantava. O silêncio é quebrado com João o Batista, mas não era o pregador dos congressos, não era o pregador dos grandes eventos, era o pregador do deserto.
A mensagem estava limitada a um ambiente onde as pessoas precisavam se desafiar para o ouvir, e nem todos faziam isso e se submetiam a este desafio. Porém, para além disso, apesar das grandes catedrais, dos grandes centros de ensino, das grandes sinagogas estarem lotadas de judeus ávidos pelo conhecimento, a religião daquele tempo estava fundamentada na hipocrisia, na mentira. Fardos, jugos pesados, constituídos por mestres, que impunham sobre os outros um peso que eles jamais conseguiriam carregar, e isso fica provado quando Cristo se levanta, e contra eles Cristo se manifesta. Significa que absorver os valores do reino seria algo desafiador, quase que impossível. Mas nós não estamos falando de um mestre, nós não estamos falando de um sofista grego, nós não estamos falando de um filósofo, nós estamos falando de um mestre por excelência. Como mestre por excelência, Cristo sabia que o segredo de um bom mestre, de um bom ensinador, não está em apenas apresentar informações. Eu não sei se você já teve essa impressão ou passou por isso, mas me perdoem a simplicidade e permita-me compartilhar com vocês. Eu já tive de entrar em alguns lugares e ouvir pessoas falando tão bem, tão bonito, usando palavras tão rebuscadas, e a gente diz: uau, como ele fala bem, como ela fala bem. E aí acaba o culto, a reunião, o encontro, um olha para o outro e pergunta: você entendeu o que ele disse? Não entendi muito, mas que fala bonito, fala. Cristo sabia que um bom mestre, um mestre por excelência, não é aquele que expõe informações, que apresenta conteúdo, que despeja coisas sobre os seus ouvintes. Cristo, apesar de ser alguém que pensava profundo, afinal de contas ele não tinha conhecimento, ele é o próprio conhecimento. Ele não tinha sabedoria, ele é a sabedoria encarnada, o Logos encarnado, o Verbo divino na terra. Ele, apesar de ser alguém que poderia gastar horas falando sobre os segredos da eternidade, os segredos do reino espiritual, contando como o universo se sustenta em leis transcendentes, mais eternas, contando sobre a composição da matéria, como foi formado, falando sobre tudo isso, e nós sairíamos dizendo: nós não conseguimos entender. Afinal de contas, é isso que Paulo diz quando desce do terceiro céu, numa visita que faz à casa do Senhor. Ele desce dizendo, não daquilo que ele viu, porque aquilo que ele viu, João explica depois. Ele desce dizendo aquilo que ele ouviu, mas o que ele ouviu, ele não conseguia replicar. É por isso que ele diz: eu ouvi coisas inefáveis. A palavra inefável significa não tem como dizer, não cabe na capacidade intelectual humana, principalmente da natureza caída. Por isso Cristo, apesar de ter um pensamento profundo, ele tinha prazer de caminhar nas águas rasas do conhecimento, porque o segredo de um mestre por excelência não está no que ele fala, mas no quanto do que ele fala é absorvido por quem lhe ouve. Era como se ele chegasse em uma noite como essa e resolvesse compartilhar segredos do reino. E talvez aquela noite a mensagem seria sobre o Evangelho. Ele nos perguntaria: vocês já ouviram falar sobre o Evangelho? A nossa resposta seria: não. Vocês sabem o que é um pregador do Evangelho? A gente responderia também dizendo: não. Vocês sabem o resultado da obra da pregação? Também não, a gente ainda não conhece. Jesus diria: não tem problema, eu faço uma outra pergunta: vocês já ouviram falar sobre semeador? Já ouviram falar sobre semeadura? A gente levantaria a mão e dizendo sim. Aí a gente entende, disso a gente conhece. Então ele dizia: pois bem, é aqui que eu começo a minha pregação. Um semeador saiu a semear. Cristo sabia
que o que traria o crescimento não era o que ele iria dizer por dizer, mas o quanto do que ele está dizendo faz sentido para a gente. Porque o segredo da maturidade cristã não é o nível de informações que a gente tem. Tem gente que passa anos na igreja, vem para o culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, passa anos recebendo informações, mas continua com a prática dos mesmos erros, dos mesmos pecados, das mesmas falhas, e nós nos perguntamos: como pode alguém estar tanto tempo na igreja, sendo informado pela palavra, e continua com as mesmas fraquezas, com os mesmos problemas, com os mesmos erros, com as mesmas falhas? E a resposta está aqui. O segredo da nossa maturidade não está na informação que recebemos, mas o quanto dela a gente absorve. É por isso que tem gente que aceita Jesus no encontro do ano passado, chega um ano depois, a gente olha para a vida e diz: como ele está diferente, como ela está diferente. Tem gente que aceita Jesus em uma semana, na outra já mudou o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de vestir. Por quê? Porque ao ouvir a palavra não se conecta com a informação, mas absorve os princípios, recebe a palavra. É gente que entra em um culto como esse, e enquanto os céus estão proclamando as suas palavras, enquanto Deus está dizendo, está com o coração aberto dizendo: fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Fala, Senhor. Se tem alguém que veio ouvir a voz de Deus, levante uma de suas mãos aos céus e por alguns segundos celebre uma palavra de gratidão a Deus. Porque enquanto você está adorando na introdução dessa mensagem, toda resistência que tenta impedir as sementes do evangelho de acessarem a alma deste coração, este teu coração, estão caindo por terra na noite deste dia. A palavra será absorvida, a palavra será compreendida, a palavra será entendida, a palavra será respondida. Se tem alguém comigo, abre a boca para adorar, depois eu vou continuar. Estou sentindo a graça dele aqui. É por isso que Cristo adapta, cria, utiliza ferramentas para que o seu processo de ensinamento dentro da lógica andragógica de Cristo fizesse sentido e fosse eficaz, eficiente. Para isso, Jesus se torna um excelente contador de histórias. Percebam que eu disse a palavra histórias. Não é porque eu sou de Curitiba e falo leite quente que eu estou dizendo histórias. É porque existe uma diferença entre a palavra história e a palavra história. A palavra história com E não é a mesma coisa que a palavra história. E eu não vou perguntar para você porque alguém um dia disse com I, não, com H. A palavra história fala sobre algo que aconteceu, um fato registrado em uma linha temporal cronológica passada. Por exemplo, nós vamos sair daqui dizendo que a abertura do Congresso da UMADB ficou na história de Bauru. Ainda bem que tem uma meia dúzia de crente doido que acredita em profecia. Se a palavra história é fato, a palavra história é conto, alegoria, metáfora, ilustração ou parábola. A palavra parábola significa colocar algo ao lado de algo, ou seja, Cristo contava uma ilustração para comparar os valores espirituais com valores terrenos, a fim de que nós entendêssemos as verdades que ele estava compartilhando. Significa dizer que todas as vezes que Jesus está contando uma parábola, uma história, ele não está apenas contando um conto, mas ele está revelando segredos da eternidade para a sua igreja.
Eu vou repetir isso daqui porque nós estamos diante de uma parábola nesta noite. Todas as vezes que Cristo conta uma parábola, Cristo está compartilhando segredos da eternidade. Pegue a mão deste moço que está do teu lado, pegue a mão desta moça e diga para ele, diga para ela: se prepare, porque hoje Jesus te trouxe aqui para contar segredos do céu para você. Se ele se alegra com isso, pelo menos um glória vai sair da boca deste crente tocha que está do teu lado. Estou sentindo que Deus vai tomar a gente com uma porção extraordinária de glória. Permita-me ser objetivo agora que você entendeu o que é que estamos vendo. Permita-me, de forma sintetizada, lhe mostrar que nós não estamos diante do retrato pintado por Cristo de uma alegoria apenas para falar do casamento dentro da cultura judaica. Não, para além disso, Cristo está nos ensinando lições. Há pelo menos 4 correntes interpretativas que definem esta parábola como uma mensagem para os judeus, divergindo entre as virgens prudentes e loucas, dizendo que as virgens prudentes são os judeus que acreditam em Cristo, as virgens loucas são os judeus que rejeitaram Jesus. Há quem diga que aqui Jesus está falando sobre os ministérios, por isso o número 5 ministérios. Há quem diga que aqui Jesus está falando sobre os serviços na sua obra, ou até mesmo sobre os sentidos que temos, pois também temos 5 sentidos. Há outros que dizem que aqui Jesus está falando sobre a igreja. Contudo, eu não quero entrar nessa discussão teológica, porque nós não viemos aqui, não chegamos aqui na noite deste dia para discutir, chegamos aqui para ouvir os segredos do reino. E apesar de todas essas interpretações, o que precisamos entender é que a mensagem central desta parábola é um alerta. A síntese de toda esta narrativa recai sobre o último versículo: vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se a tônica da parábola recai sobre um alerta, a vigilância sobre a vinda de Cristo, significa dizer que o que Cristo está pintando aqui é um retrato do cenário que antecederá a sua volta. Pastor, me mostra logo, porque eu não vejo a hora de abrir a boca para adorar. Vou te mostrar. Se aqui Jesus está pintando o cenário que antecederá a sua volta, há pelo menos 4 características. A primeira característica do cenário que antecederá a volta de Jesus está no atraso do noivo. Até porque, dentro da tradição judaica, dentro do cumprimento dos protocolos dos judeus, não havia espaço para falhas. Judeu, desde sua formação semântica, é instruído para a fidelidade, para a rigorosidade dos ritos, dos detalhes, das organizações. Logo, atraso não faz parte. Porém, aqui Jesus diz que este noivo se atrasa, e quem percebe o atraso do noivo tem uma sensação de que o noivo não vai chegar mais. A primeira característica do cenário que antecede a volta de Jesus é a sensação de que o noivo não vai chegar. A primeira característica do cenário que antecede a vinda de Cristo é a sensação de que Jesus não está voltando, ou não voltará. Pastor, isso faz sentido para nós? Vamos pensar um pouco, de forma objetiva, mas vamos pensar. A igreja evangélica brasileira, da qual eu tenho o privilégio de ter nascido e crescido, ouvia de forma intensa e quase que constantemente uma mensagem. Qual era? Um alerta: desperta, o noivo virá, é já a última hora, já se ouve o soar da última trombeta. Eu me lembro quando criança, menorzinho, ainda
ainda menor do que sou, indo para o culto com os meus pais, ouvindo o meu saudoso pastor Alvino Borba pregando sobre a volta de Jesus, e todas as vezes que ele fazia um apelo, eu podia estar na igreja já há 10 anos, eu vinha para o altar com medo de que Jesus voltasse àquela hora e eu não subisse para a glória, porque havia uma sensação que Jesus estava prestes a voltar, que a qualquer hora Jesus ia voltar. Isso que vocês fizeram aqui, eu experimentei com 15 anos de idade. Eu estava em uma das igrejas no estado do Paraná, assistindo e participando de um culto. Naquela noite, pastor Elson de Assis estava pregando, e o tema da mensagem era: guarda o que te resta da noite. Quando no meio da mensagem ele começou a falar sobre a volta de Jesus, e de repente acabou a luz da igreja. Eu me lembro que eu bati com a minha mão no adolescente que estava do meu lado, e eu perguntei: você está aí? E ele disse: eu estou. Por quê? Eu fiquei preocupado. A luz voltou logo em seguida. Eu olhei para ele, eu estava pálido. Ele disse: por que você está assustado? Eu disse: eu pensei que Jesus tinha voltado e eu tinha ficado. O medo de Jesus voltar e a gente ficar era a certeza que tínhamos que a qualquer hora Jesus podia voltar. Porém, pastor Alvino Borba já morreu, pastor Antônio Gilberto, nosso mestre na escatologia, também já morreu, pastor José Pimentel de Carvalho também já morreu, pastor Eliezer de Lira e Silva, que eu muito ouvi falar sobre a volta de Jesus, também já morreu. E Jesus, pastor, ainda não voltou, ainda não chegou. E porque ele não chegou, há uma sensação inconsciente de que o noivo não está vindo, ou o noivo não virá. Diga para quem está do seu lado a primeira característica, diga com ânimo a primeira característica do cenário que antecede a volta de Jesus é o aparente atraso do noivo. Isso gera consequências, pastor? Sim. A segunda, o cenário tem uma mudança clara, tem uma transformação clara em todo o ambiente que o cerca, pois o casamento era de dia. Como o noivo não chega, o dia é substituído pela noite. A segunda característica do cenário que antecederá a volta de Jesus é um aumento na intensidade das trevas. Todas as vezes que nós falamos sobre escuridão ou trevas na Bíblia, nós estamos falando sobre o pecado. Significa que antes da volta do Filho do Homem haverá um aumento intenso no pecado. Se você me perguntar qual é a relação que nós podemos fazer com esta parábola e a realidade que nós estamos vivendo, eu lhe responderia: nunca houve um tempo como o nosso, onde as densas trevas do pecado estão se proliferando acentuadamente e assustadoramente. Uma cultura cuja regência do pensamento que a conduz não é fundamentado em princípios, em valores. Mais do que isso, está fundamentado em ideologias que são regidas de forma superficial pelo relativismo, pela inversão de valores. Nunca se viu um tempo como esse, onde há um estímulo cruel à desconstrução da identidade, à desconstrução de princípios, à desconstrução das grandes narrativas, a desconstrução da fé, da família. Mais do que isso, não estamos apenas sofrendo ataques do lado de fora. Se não fosse o suficiente vermos o pecado aumentando do lado de fora, as trevas aumentando do lado de fora, parece que estas trevas começaram a manchar os nossos ambientes internos, intramuros, e já vemos a fé sendo atacada dentro dos nossos altares, dentro dos louvores que são entoados em nossas igrejas, a fé sendo atacada por gente que se diz por ela representar, mas dela nada tem. E
por causa de nada ter, desconstrói e ataca, fazendo com que o pecado seja visto com forma natural, ou de forma natural entre nós, como se isso fosse comum. E mais do que isso, vemos o pecado dominando, envolvendo-se até com os nossos altares. É espantoso abrir as nossas redes sociais e recebermos diariamente notícias de gente que pregava bem aqui, mas adulterava lá, cantava bem aqui, mas fornicava lá, liderava bem aqui, mas roubava lá. E alguém diz: pastor, o que ele faz do lado de fora pouco importa. Mentira! A igreja do Senhor Jesus ainda ouve a voz do seu mestre, e santidade convém ao povo de Deus. Assim diz a palavra, e não, pastor André, sede santos porque eu sou santo. Este altar ainda é santo, esta igreja ainda é santa, a Almadeb ainda é santa. E se tem alguém que celebra a santidade, levante as duas mãos aos céus e por um minuto celebre a Deus uma palavra de gratidão. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Terceiro, com o aumento da noite, a intensidade das trevas, o corpo humano faz o que nasceu para fazer. Diga para quem está do seu lado: a noite foi feita para dormir. Quando a noite chega, o corpo começa a sentir o cansaço. E como nós poderíamos passar aqui alguns minutos falando sobre o cansaço para desenvolver as atividades no reino que antes se tornavam ou eram tão fáceis ou prazerosas e que agora parecem ser tão pesadas. Alguém pergunta: pastor, por que isso está acontecendo? Será o excesso da dopamina nessa geração de jovens e adolescentes? Pois bem, a gente vê o excesso de dopamina gerando cansaço para o serviço do reino, mas lá fora tem gente há 4 dias que vai passar pulando o carnaval e não está cansada com nada. Eu sou pastor de igreja. Alguns dias atrás eu convidei um irmão para conversar, e ele é um dos nossos líderes. Eu disse: por que você não tem vindo nos cultos de domingo? Ele disse: pastor, é que eu estou muito cansado. Inconscientemente a gente vai fazendo as coisas e sentindo um peso, um fardo. Por quê, pastor? Porque estamos diante de um cenário onde o pecado domina, tudo fica mais difícil. A gente se desgasta, e é comum ver obreiros, pastores com um nível tão grande de depressão, de burnout. E alguém diz: isso é frescura. Não é, porque trabalhar na noite é difícil, é pesado. Às vezes fazemos tantas coisas e os resultados parecem não aparecer. Nos desgastamos, nos desdobramos, trabalhamos, servimos, mas parece que as coisas acontecem a conta-gotas. E antes, com tanta facilidade, eram festas, eventos, campanhas, cultos dos lares, orações, consagrações. Bastava alguém assumir uma tribuna como essa e cantar um corinho, um hino da harpa cristã. Jesus já libertava alguém lá, batizava alguém ali. As coisas aparentemente fluíam com mais dinamismo. A resposta está aqui: é porque na noite o peso do pecado nos faz cochilar. A terceira característica do cenário que antecederá a volta de Jesus é esta: até aqueles que se prepararam para o casamento estão experimentando o tosquenejar. A palavra tosquenejar, empregada no texto, significa abaixar a cabeça. E nunca se viu um tempo como esse, em que a igreja esteve mais com a cabeça para baixo do que com a cabeça para o alto.
Substituímos a mensagem de o noivo vem pelos 5 segredos da independência financeira. Substituímos a mensagem de é já a última hora pela ideia de dominar, governar e reger apenas todas as coisas da terra. Substituímos a mensagem de prepara-te, santifica-te, purifica-te, porque o noivo vem, pela busca desenfreada pelo sucesso terreno, pela independência financeira, pela autonomia, pela conquista das coisas da terra. Pastor, isso é errado? Não, jamais, longe de mim te desaconselhar a ser bem sucedido na terra, porque esta é a proposta de Deus para nós também. Porém, o problema não está em buscar as coisas aqui, o problema está em esquecer de buscar as coisas lá. O problema não está em ser bem sucedido aqui, o problema é negligenciar as coisas de lá, esquecer das coisas de lá, desistir das coisas de lá. É por isso que vemos gente que entra na igreja e se contenta com uma vida religiosa, porque nunca experimentou o que é ver os céus abertos, a glória descendo, ainda não sentiu o que é ser tomado por Deus, porque a gente está se acostumando com coisas normais, cultos normais, hinos normais, mensagens normais. Porém, nesta noite Deus nos traz aqui para que os céus se abram sobre Bauru e a sua palavra ecoe na igreja que Ele plantou nesta cidade, para dizer: está chegando a hora, está chegando a hora em que o cenário irá mudar. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nesta palavra. Aí a gente não entende o porquê somos atacados. Aí a gente não entende o porquê somos criticados. Aí a gente não entende o porquê somos motivos do sucesso de páginas de fofoca. Alguém até fica revoltado, mas isso é um termômetro de Deus. Foi Cristo quem disse: se o sal não estiver salgando, a única coisa que ele vai ser útil é para ser pisado. Se a história de Jesus acabasse aqui, a gente ia embora frustrado, porque até agora o que eu lhe disse é que antes da volta de Jesus haverá uma sensação de que Ele não vem, haverá um aumento no pecado, e haverá uma mudança de foco. Ao invés de olhar para o alto, estaremos olhando para baixo. Contudo, a história não acaba aqui. Diga para quem está do seu lado: a história não acaba assim. Ainda não é o fim. Eu preciso profetizar para alguém, porque do lado de fora tem alguém olhando para as virgens e dizendo: se prepararam à toa, não vai ter festa. Se prepararam à toa, não vai ter casamento. Se prepararam à toa, o noivo não vai vir. Perderam tempo em se santificar, perderam tempo em se separar, perderam tempo em manter a pureza. O casamento não vai acontecer agora, todas estão dormindo. Porém, é no meio deste cenário de crise que aparece um personagem desconhecido. Ninguém sabe o nome dele. Eu estou sentindo o meu corpo arrepiar. Ninguém sabe quem ele é, o nome dele não aparece, mas a preocupação deste personagem não é aparecer. É por isso que ele não se importa com a glória para ele. Ele está falando de alguém que vai chegar na história, um personagem desconhecido. Todos estão olhando dizendo: acabou em nada, terminou em caos, terminou em frustração, terminou em notícias de vexame, vai acabar olhando para baixo. Porém, este personagem é chamado de o amigo do noivo. Ele entra na
história, quando todos estão pensando que ela iria acabar em crise, e ele aparece. Para quê, pastor? Porque ele tem uma mensagem. Qual é? Desperta, desperta, acorda, levanta, desperta. Eu imagino todas dormindo, até que de repente o grito ecoa na casa das virgens. O grito entra nos quartos, acessa os cômodos. Elas acordam afobadas, atônitas. E qual era a mensagem, pastor? O noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Levante as duas mãos aos céus. Por um minuto, só quem crê que o amigo do noivo está nesta casa, eu vou deixar você adorar. Quem tem glória agora é a hora. Quem tem aleluia agora é a hora. Quem é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas agora. Depois eu vou continuar. Para quem acha que a nossa geração vai terminar com a naturalidade nos regendo, para quem acha que as nossas igrejas terminarão se contentando com a excelência da harmonia musical, com a excelência da habilidade vocálica, com a excelência de uma bela oratória, e diremos: isto para nós basta. Para quem acha que a gente vai se contentar com cultos que nós sabemos onde entramos, como terminaremos eles, para quem pensa que a gente vai se satisfazer com a igreja morna, fria, porque estamos olhando para baixo, aqui está uma mensagem do céu. O amigo do noivo, chamado Espírito Santo, está aparecendo no cenário para dizer: antes da volta do noivo haverá um despertamento. Elaiahas, que mandabarabashui que elahai, que nicalassute ou erres, aiuia baracai. A trombeta vai tocar, vai tocar. O noivo vai voltar, vai voltar. Mas antes que seja dada a palavra de ordem, com alarido e voz de arcanjo, antes que se ouça o soar da última trombeta, haverá um avivamento na terra. O Espírito Santo está gritando: acorda, igreja! Acorda, igreja! Acorda, igreja! Levanta, igreja! Ele vem! Ele vem! Ele vem! Ele vem! Quem ouve o som da trombeta do avivamento, abra a boca para adorar! Para adorar! Para adorar! Ele está despertando esta geração. Haverá glória, haverá poder, haverá sinais. Quem crê, abre a boca. Olha ele acordando alguém. Olha ele encher. Já começou. Já começou. Urabacala rai, urabacala manturi me quer, aramandore me cala manchou, uriacai ras, uriahai, uriabara só. Receba a glória dele agora, agora, agora.